Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula 7. Chegamos aí a mais da metade da nossa jornada, tá? Muito feliz de ver você aqui comigo. E se você tá aqui, é porque você de fato decidiu dar um passo a mais, tá? Porque tem muita gente que vai ficando no meio da jornada, mas se você tá aqui hoje me ouvindo é porque você decidiu dar esse passo a mais, tá? O que é que vamos falar hoje, Gurubá? Vamos falar hoje sobre os 3 níveis da gestão, tá? É algo que eu venho vendo de forma muito recorrente, tá? A maioria dos empreendedores está um pouco perdido nisso, ou não tem nem esse entendimento, tá? Então pensa comigo, todo negócio, tá? Toda empresa, a gestão, ela é dividida em 3 níveis, tá? Quais são esses níveis? O primeiro nível é o quê? É o estratégico. O segundo nível é o nível tático. E o terceiro nível é o nível operacional, tá? Então eu vou destrinchar para você o que? Um a um, tá? E eu quero que você fique bem atento para poder você entender em que nível hoje você mais se encontra, tá? Lembrando que, lógico que uma empresa menor, uma micro e pequena empresa, tá? Você tem talvez pouco funcionário, tem apenas um, ou talvez trabalhe até sozinho, tá? Você vai trafegar em muito momento nos 3, tá? Você quando tem uma empresa menor, você de fato não consegue ser apenas estratégico, você de fato tem que trafegar nos 3 níveis. Mas eu quero trazer para você aqui uma consciência que talvez você hoje não tenha, tá? Vamos lá. Quem é que está no estratégico? Então o estratégico é o que? É o dono da empresa, é o CEO, é o presidente, enfim, é a cabeça que vai pensar o que? Na estratégia do negócio. Tá? Vai entender qual é o problema que eu soluciono, o que é que vai gastar de mídia para marketing digital, né? Se vai reformar a loja, se não vai, enfim. A pessoa da estratégia vai definir de fato como é que vai ser o negócio, como é que vai ser o mês, como é que vai ser as metas. Então é a pessoa que está pensando o quê? Com um olhar muito estratégico, com um olhar de quem está buscando inovar no negócio. Então é olhar o quê? Tem que ter a cabeça muito mais o quê? Muito mais pensante. Então o trabalho é muito mais o quê? É muito mais mental do que o quê? Do que braçal. Então a primeira pergunta é, hoje na tua empresa, você dedica quanto tempo a ser estratégico? A sentar, analisar indicadores, analisar o teu fluxo, analisar o teu fluxo de caixa, analisar o teu lucro, entender se o teu lucro não está sendo bom ou está sendo ruim, o que fazer para poder mudar, para poder aumentar, né? Vem analisando o mercado, se o mercado está evoluindo ou se o mercado está caindo, tá? Então, quanto tempo hoje no teu negócio você passa hoje no estratégico para pensar nisso? Tá? Porque você está na estratégia, você tem que entender tudo o que está acontecendo para poder saber se você vai manter a mesma estratégia que você sempre vem fazendo ou o que é que você vai mudar, tá? O que é que eu escuto às vezes é, time que está ganhando não se mexe. Claro que mexe, porque nada do que está bom não pode se tornar melhor. Então, é essa pergunta, pô, no meu negócio, quanto tempo eu gasto na estratégia para poder de fato analisar o meu negócio de uma forma mais macro, de uma forma mais fria, né? Segunda parte é o que? O nível tático. Quem é o nível tático? É o gestor. É o que está onde? Na ponta, né? É o que está entendendo qual a estratégia vai ser utilizada no mês. Então a pessoa que está na estratégia vai montar a estratégia, vai dizer o que vai ser feito. O tático vai ouvir o que é e vai fazer o operacional o que? Fazer. Então o tático é o que vai estar na gestão do dia a dia, tá? Então se você tem uma pequena e média empresa, você vai estar nos 2 níveis, não é isso? Você vai trazer a estratégia e você vai fazer com que essa estratégia seja o que agora? Realizada na prática. É você que vai estar no dia a dia acompanhando, olhando, anotar os indicadores. Então o tático é o que vai estar o que? No dia a dia com a equipe que é mais operacional. Então o tático vai entender qual é a estratégia que vai ser utilizada e o tático vai fazer essa estratégia ser o quê? Ser realizada. Então se pergunta, quanto tempo hoje na minha empresa eu gasto no tático? Fazendo com que a estratégia que foi antes montada, ela de fato aconteça.
tá? E o terceiro nível é o nível que? Operacional. O que é o nível operacional? É o nível muito mais braçal. É o que vai vender, é o que dá o dia a dia com o cliente, é o que vai ligar, é o que vai arrumar o estoque, é o que vai limpar a loja. Então, o operacional é aquela pessoa que vai estar o quê? No braçal, tá? E você também pode sim ser operacional. Lembra que quando eu tenho empresa muito grande, eu consigo separar bem isso. Tenho uma empresa muito grande, eu vou ter um CEO, vou ter um diretor, não é isso? Tenho o gestor e tenho a equipe comercial. Mas dentro de uma pequena e média empresa, muitas vezes o próprio dono ele trafega muito nos três níveis, tá? Então às vezes ele vende, ele tem que fazer algumas coisas, tem que arrumar a loja. Então qual é a consciência que eu quero primeiro trazer para você? Com quanto tempo, vamos pegar de 100% do teu tempo, tá? Na tua gestão. Quanto tempo tu gasta montando estratégia? Quanto tempo você gasta no tático e quanto tempo você gasta no operacional? Qual é um dos maiores erros? Muitos donos, tá? Muitas vezes não querem contratar às vezes um funcionário a mais porque não quer pagar um salário a mais. Ele fica muito focado aonde? No operacional. Ele está ali vendendo, ele está ali fazendo as coisas lá. Só que quem é que pensa na estratégia do negócio dele? Quem é a cabeça que está pensando em fazer de forma diferente? Então, muitas vezes o dono está indo fazer serviço de office boy, indo no banco, pagar um boleto, indo para uma fila, tá? E a minha pergunta é, quanto vale a sua hora? Qual é a conta que você vai fazer? Você vai pegar o teu faturamento total do mês, tá? Vai dividir por dias úteis e horas trabalhadas. Eu quero que você identifique o quê? Quanto vale a sua hora? Quando você identificar quanto vale a sua hora, você vai ter que se perguntar de novo, a minha hora X reais. Para poder fazer um serviço de banco, para passar 1, 2, 3 horas no banco, para poder fazer um serviço de entrega, de fato, sou eu que preciso fazer ou eu tenho que terceirizar isso para outra pessoa fazer? Algo que eu acho muito importante trazer para você aqui é o seguinte, tá? O que eu vejo muito empreendedor falando, Gurba, quando eu começar a faturar mais, eu começar a crescer, eu começo a contratar mais uma pessoa. Será que não teria que ser ao contrário? Eu preciso trazer uma pessoa para poder trabalhar comigo, para poder me ajudar na parte mais operacional. E aí sim eu vou faturar mais? Será que de fato não vale? Então faz a conta, tu faz a conta da tua hora, quanto é que tua hora vale, e vê o serviço para poder fazer um serviço de banco, para poder fazer um outro tipo de serviço, né? Não vale a pena eu estar terceirizando isso para você estar mais na estratégia do teu negócio, para você poder estar mais no tático e menos no operacional, tá? Quando você tem um serviço para poder fazer, vamos dar um exemplo que você precisa agora trabalhar mais o digital da tua empresa, porque o mundo agora é digital, né? Quanto tempo você perde para poder fazer artes, para poder fazer algo legal, para poder isso subir para o teu Instagram? Quanto tempo você perde fazendo isso? E se você terceirizasse isso, ao invés de você contratar, pega um freelancer, quanto é que custaria isso para você? Sei lá, R$ 500 por mês. Quanto tempo você ganharia se você tivesse alguém fazendo isso para você? Esse tempo que você vai ter mais livre, pensando talvez em mais estratégias e mais coisas táticas, não pagaria a essa pessoa? Então eu quero que você o quê? Entenda isso, tá? Que quanto mais você tiver no operacional da tua empresa, menos você vai estar no tático, menos você vai estar na estratégia. E você muitas vezes vai continuar sendo empregado do teu negócio, né? Se você é empreendedor, se você é empresário, né? E você fala que quer empreender porque você não quer mais trabalhar para ninguém, será que hoje você não está sendo empregado de você mesmo, você não está sendo escravo do teu próprio negócio? E isso vai começar a acontecer com você aprender o quê? A entender que você precisa ser mais estratégico, mais tático e fazer a tua empresa gerar mais volume de dinheiro para poder contratar mais pessoas operacionais, tá? E aí, para a gente poder finalizar aqui, qual é a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas? Muitas vezes de delegar. E é aquela frase seguinte, Gruba, quando eu delego as coisas, nunca é do jeito que eu quero. Nunca é do jeito que eu faço. Então, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Então, é uma frase meio que padrão. Então eu vou trazer para você aqui o que? Um passo a passo da forma certa de você delegar algo para alguém. Primeiro passo é, quando eu vou delegar alguma coisa, nunca delegue em uma reunião. Qual é o erro que eu vejo muito? Às vezes o empreendedor, o gestor está lá na reunião e quer delegar algo e em vez de direcionar aquilo para alguém, ele delega aquilo ali para o quê? Para o grupo. Quando eu delego para o grupo, eu não deleguei aquilo o quê?
para ninguém. Então, o primeiro passo de uma delegação eficiente é eu dizer para quem eu vou delegar. Então, ou eu chamo a pessoa no meu particular e já delego, ou eu falo na reunião e digo, fulano, quem vai fazer isso aqui é você. Mas qual é o passo a passo? Primeiro, eu digo quem é que vai fazer, então eu digo quem vai fazer. Eu digo exatamente o que vai ser feito, tá? Da forma mais específica possível. E se for o caso, até pergunta, fulano, fala para mim o que eu falei, para saber se tu entendeu de fato. Para poder não ter nenhum ruído de comunicação do que você quer que aquela pessoa que execute. Outro passo extremamente importante é quando você precisa que aquilo ali esteja pronto. Dia, mês e hora. Fulano, João, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Então dá o detalhe, dá o que ele vai fazer. Eu preciso disso pronto no dia 12 de agosto, de meio-dia na minha mesa. Então você diz quem vai fazer, o que vai ser feito sem nenhum ruído e quando você precisa que aquilo ali esteja pronto. Para alguns perfis, você tem que ainda dar mais 3 passos. E aí, se for o caso para não ter erro, faz os 3 passos com todo mundo. Que tu vai dizer agora o quê? O como vai ser feito. Então, tu vai fazer isso, é assim, eu preciso disso aqui pronto, tal dia, e tu vai fazer assim, assim, assim. Então, dá para ele o quê? O como. Dá o como será feito. Diz o porquê você precisa que aquilo ali seja feito e por que você delegou ele para poder fazer. Porque é um gatilho mental que traz o quê? A pessoa vai te ajudar a fazer porque ele tem um porquê a mais, tem um porquê ser feito, tá? E depois você trouxe tudo isso, pergunta, fulano, é possível ser feito? Porque muitas vezes você quer delegar alguma coisa para o teu funcionário, só que ele está tão cheio de atividades que talvez ele não consiga dar conta daquilo ali, ou ele vai parar de fazer algo que ele já vinha fazendo para poder fazer isso aqui. Então eu te garanto, se você pegar esses 6 passos, na hora que for fazer uma delegação para um funcionário teu, você vai ter uma performance muito maior dele. Então, se você aprender a delegar, você vai acabar com vários problemas que você tem de estar trazendo a demanda para você. E você termina não sendo tão centralizador e passa a delegar mais. Lembrando que quando eu delego, eu não posso delargar. Esqueci. Então, eu delego, mas acompanho aquilo ali sendo feito na data que eu combinei. Tá? Então, finalizando agora a aula 7. Agora é hora de colocar tudo isso aonde? Em prática, porque o conteúdo é prático, o conteúdo é para ser feito agora. Então, mãos à obra, vamos agora para a aula 8.